No último final de semana, tivemos a definição de um novo presidente para o Brasil. Mas será que ele vai fazer uma nova reforma da Previdência? Se você não me conhece, meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai discutir justamente isso. Vem comigo! Bom, pessoal, primeiramente a intenção do vídeo não é fazer algum comentário político ou falar bem ou mal desse ou daquele candidato que venceu, que perdeu. No nosso canal a gente trata de aposentadoria, de direito previdenciário e é sobre isso que é o vídeo de hoje. A gente vai trazer algumas informações que a gente escutou, que a gente recebeu na imprensa e tal, e vamos analisar essas informações para ver se a gente vai ter uma reforma, uma nova reforma, novas modificações na Previdência, que é isso que interessa pra gente. Se eu esqueci de falar alguma coisa durante o vídeo, se eu vier a esquecer de falar alguma coisa, fique à vontade para deixar nos comentários. Dado o recado, a gente já viu diversas informações na imprensa na época que teve a reforma da Previdência, enfim, a gente já viu o novo presidente, o futuro presidente do Brasil, fazendo sérias críticas à reforma da Previdência, que foi feita antes, sugeriu várias mudanças, de acordo com algumas entrevistas, e agora a gente vai analisar alguns desses pontos para ver se ele vai realmente colocar isso em prática ou não. Ele chegou inclusive a falar para alguns jornais que ele pensa em fazer uma revisão da reforma previdenciária aqui, né? Aquela que foi feita há pouco tempo atrás. Então, antes de falar dos assuntos que a gente mais viu ele mencionando, eu já queria aproveitar para pedir para você, se o tema lhe interessa, direito previdenciário, reforma da Previdência, será que a gente vai ter outra? Enfim, se o tema lhe agrada, convido você para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para que vá para as outras pessoas, penso que o tema seja pertinente. Também ative a sineta para ficar sempre ligado nas notícias de direito previdenciário. Bom, o primeiro ponto é que eu já vi algumas vezes o futuro presidente dizer que ele pretende recriar o Ministério da Previdência Social. Esse ministério, ele existe atualmente, mas ele é junto com outro, não existe um ministério específico para tratar de assuntos da Previdência. Ele existia até pouco tempo atrás, relativamente, houve uma fusão de ministérios. Na época ela foi criticada até, porque iam dizer que o novo ministério ele teria um caráter pensando mais na economia, tudo isso que é a velha discussão no direito previdenciário, né? Muita gente defendendo social, muita gente defendendo só austeridade fiscal, austeridade, e, bom, eu acho que o interessante é a gente chegar no meio termo, né? Mas enfim, o que eu acho que muda com isso, se vier realmente até essa mudança com a recriação desse ministério, né? Eu penso que de fato a questão deve ter um caráter mais social. Os benefícios, eventualmente, eles podem vir a ser um pouco mais estendidos, algumas ajudas adicionais podem ser criadas ou enfim, criados novos parâmetros. Isso, é claro, é legal, mas é sempre bom tomar cuidado com ajudas em excesso, porque normalmente ajudas, benefícios assistenciais, eles são dados de maneira provisória, pelo menos teoricamente, quando foi criado, essa seria a intenção, isso falando da origem do direito previdenciário, né? São benefícios que normalmente deveriam ter um caráter provisório, então é isso que a gente tem que ter cuidado para não acabar oferecendo ajuda para todo mundo, inclusive para aqueles que acabam não merecendo. Apenas para ficar claro, quando eu falo que algumas pessoas eventualmente não merecem, é que, na minha concepção, pelo menos, é bem diferente ser dado uma ajuda, um benefício assistencial a uma mãe que cuida de uma criança que tem um problema físico sério, uma deficiência mental, e dar o mesmo benefício a uma pessoa, um homem na casa dos 30 anos, por exemplo, que tem totais condições de trabalhar e não o está fazendo. O segundo ponto seria a valorização do salário mínimo, ou valorização real do salário mínimo, como você preferir. O fato é que o Lula, algumas vezes, já fez essa afirmação. O que significa isso na verdade? Significa, se ele realmente colocar isso em prática, o salário mínimo ele deve ter um aumento acima da inflação. Porque normalmente, digamos assim, se o salário mínimo ele tem um aumento que vai no mesmo percentual da inflação, às vezes até abaixo, ele não tem um ganho real, né? Não adianta eu receber a inflação dos últimos 12 meses ser de 10%, o aumento do salário mínimo ser de 9%, então vai ter uma defasagem ali. O que ele está prometendo, pelo menos o que ele prometeu algumas vezes, é que efetivamente daria um aumento real ao salário mínimo. E o que isso interfere quando a gente fala em previdência social, quando a gente fala em aposentadoria? Bom, como vocês devem saber, ou pelo menos vocês já assistiram meus vídeos, vocês com certeza o sabem, no Brasil, as aposentadorias, pensões por morte, a pensão de modo geral, ela pode ser dividida, mas aí é outro caso.
Mas as aposentadorias, os benefícios assistenciais, como LOAS, benefício assistencial ao idoso, a pessoa com deficiência, esses benefícios, eles têm o piso de um salário mínimo. Então, o que acontece? Cada aumento real, ou qualquer aumento que tenha no salário mínimo, ele impacta diretamente os aposentados, os pensionistas e aqueles que recebem benefícios assistenciais no valor de um salário mínimo. Outro ponto também que já houve declaração que há uma intenção de modificar, aí é um ponto mais técnico. Talvez muita gente ache um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Tem alguns pontos da reforma da Previdência que estão para ser decididos no Supremo, não tem prazo para esse julgamento e tal, isso é normal, tá? O que acontece com relação à aposentadoria especial, que realmente ela praticamente parou de existir depois da reforma da Previdência. Então, o futuro presidente, o Lula, ele prometeria, pelo menos ele deu algumas declarações, que ele retornaria com a aposentadoria especial como ela era antes. Outra coisa que pode vir a mudar, talvez, é com relação à alíquota progressiva da contribuição social. O que é isso? Contribuição social é o INSS, que a gente paga, né? A gente ali é assalariado, tem carteira de trabalho assinada e tal. Todo mês eu estou pagando INSS. Tem a minha cota parte, tem a cota parte da pessoa que, enfim, do meu empregador. Normalmente, essas alíquotas, quanto mais a pessoa recebe, maior é a alíquota. E consequentemente, quanto menos a pessoa recebe, menor é a alíquota. Isso a gente chama de progressividade, tá? Essa variação de alíquotas. Então, o que acontece? Haveria uma intenção, a princípio, de mudar essa regra. Eu não sei exatamente o que ele pretenderia fazer, se é dar uma progressividade maior, ou seja, ter mais tipos de alíquotas, ou simplesmente unificar as alíquotas. Aí essa informação eu não encontrei, mas se você souber, você pode deixar nos comentários que vai ajudar bastante. Outro ponto da reforma da Previdência que pode ser revisto eventualmente é com relação à idade mínima da aposentadoria e alguns critérios da pensão por morte. Bom, a idade mínima da aposentadoria, embora muita gente fale, olha, 65 e tal, 67 no Brasil tem que seguir os outros países, eu, Otávio, particularmente, acho que 65 anos para o brasileiro é um pouco alto. Deveria ter um escape, um gatilho para a pessoa se aposentar um pouquinho antes, porque a gente, quando vai se comparar com outros países, a gente tem que ver também a realidade de outros países. Então, não adianta eu dizer que em um país X a pessoa se aposenta com 65, olha, a gente está igualando esse país, só que a expectativa de vida lá é muito mais alta. Eu já fiz até um vídeo falando sobre que muita gente fala que no Brasil a gente se aposenta cedo e tal, eu fiz um vídeo meio comparativo com outros países, se você quiser dar uma olhada, então eu deixo o link. Então é importante isso, a gente, enfim, se vier a ser revisto. Outro ponto seria com relação à pensão por morte. Ele diz que ele quer acabar, pelo menos já disse, né, que queria acabar com essas cotas. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque isso seria uma questão de cálculo da pensão por morte, daí o vídeo vai ficar longo e tal, mas basicamente a pensão por morte ela tem um cálculo que reduziu o valor do benefício. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, não vou ficar em cima do muro. A pensão por morte no Brasil, a meu ver, ela é extremamente vantajosa, ela é extremamente generosa para o dependente ali do segurado, se a gente compara com outros países. Se a gente vê a origem da Previdência Social, como ela foi criada, qual seria o objetivo da pensão por morte, seria basicamente um benefício transitório, ou seja, para que o dependente, até que pudesse se manter, ele receberia um benefício não no valor cheio, porque isso incentivaria, inclusive, com que a pessoa eventualmente não procurasse uma melhor colocação no mercado de trabalho. É importante a gente ter esse contraponto também. Então, enfim, é meio perigoso eventualmente a gente começar a ver isso da pensão por morte. Mas eu queria saber o que você acha disso tudo. A seu ver, é necessário fazer uma nova reforma da Previdência? A última reforma da Previdência, ela foi ou não muito dura? Porque tem muita gente que critica, tem muita gente que elogia. O que eu, Otávio, vejo particularmente, é como eu falei no início do vídeo, eu vejo que ou a pessoa defende só com critério econômico, mas se é para defender só com critério econômico, vai lá e coloca tudo no salário mínimo mesmo, né? Claro que eu tô brincando, né? Mas não dá para ver só o critério econômico. Por outro lado, se a gente vê só com critério social, a gente também tem que pensar que o valor que a gente paga, enfim, que vai ser pago de aposentadoria, de benefício assistencial, isso é valor de imposto, então é o nosso dinheiro. Então isso também tem que ser cuidado. Então não dá para simplesmente prometer, olha, vamos pagar benefício previdenciário para todo mundo de 5 salários mínimos, 4 salários mínimos, se a pessoa contribuir 5 anos já vai ter direito. Enfim, estou dando um exemplo extremo, mas eu acho muito importante
a gente tentar conciliar, claro que na medida do possível, o econômico com o social. A gente não pode só defender o econômico, a gente não pode só defender o social, claro que essa é a minha opinião, mas eu gostaria de saber a sua. E já aproveito encerrando o vídeo para convidar você novamente para se inscrever no canal, para mandar esse vídeo para outras pessoas, para a gente, quem sabe, ter um debate saudável, né? Aqui nos comentários, o que você acha legal, o que você não acha legal a respeito de uma eventual reforma na Previdência. Ativa a sineta para ficar sempre ligado, muitas vezes a gente faz live aqui no canal, você pode sugerir tema também para isso, certo? E até para que a gente possa se encontrar na próxima semana, porque eu vou estar esperando você lá. Um grande abraço, até semana que vem.